Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Eu estava ali sentado pensando sobre o que nós conversaríamos hoje e me veio à mente falar sobre um assunto que é de extrema seriedade, um assunto que tão sério a maioria das pessoas não leva a sério, que são os vícios. Nós procuramos a cura para as nossas doenças, para as nossas mazelas. Nós procuramos amenizar as dores e os sofrimentos. E na maioria das vezes, nós construímos isso no nosso dia a dia. Com toda certeza, hoje buscamos resolver os problemas que construímos no passado. E muita gente está cavando, por assim dizer, um buraco muito fundo de dor e sofrimento. Falar sobre vício é algo muito complexo para a gente resumir. Mas eu vou tentar fazer uma passada bastante superficial, apenas para se dar uma ideia. Porque quando nós lemos o livro Nosso Lar, ele começa com André Luiz, no Vale dos Suicidas, sofrendo de maneira muito grande, sofrendo toda sorte de dores e mais, sendo acusado de suicida. E ele rebate naturalmente: eu não me matei, eu não sou um suicida. 8 anos depois, quando ele é recolhido para um hospital na cidade de Nosso Lar, quando o enfermeiro Lísias está examinando, ele fala: é uma pena, André, você ter vindo para cá através do suicídio. E aí ele falou: opa, até aqui não. Eu fiquei esse tempo todo ouvindo me acusarem de suicida e eu não me matei. Eu tive um câncer intestinal. Exatamente, André. Esse câncer que você teve foi causado pelo excesso de comida, pelo excesso de álcool e agravado pelos resquícios de uma sífilis que você teve na juventude. Portanto, você não quis se matar, mas você se matou. E aqui você entrou como suicida inconsciente. E esse é o ponto mais complicado. Porque muita gente mesmo está caminhando para o suicídio inconsciente, embalado pela moda, embalado pelos amigos, pela família de alguns, embalado pelas redes sociais. Nós vemos pessoas bebendo, fumando, usando drogas pesadas, comendo em excesso, não fazendo exercício, sim. Exatamente. Porque vejamos uma coisa: quando nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório que molda desde o nosso mapa genético, como será o nosso corpo, até as nossas predisposições para doenças ou para saúde. Mas nós chegamos aqui com um período a ser cumprido. Esse período não é exato. Eu vou desencarnar dia 5 de outubro de 2027. Não, não é assim. Isso é maleável. Depende de vários fatores. Mas se eu nasci para viver 70 anos, eu irei viver 70 anos, salvo exceções de pessoas que desenvolvem um grande trabalho e recebem moratória. Divaldo já está na sua 3ª ou 4ª moratória. Chico também teve as suas. Mas não é o caso da grande maioria. Vamos entender-se numa analogia grosseira. Se eu considerar um ano de vida como 1 litro de combustível, se eu reencarno para viver 80 anos, eu reencarno com 80 litros de combustível. Aos 40, eu queimei 40 litros e estou com meio tanque. Aos 70, entra na reserva,
E aí eu começo então a caminhar para a desencarnação natural. Por que que quando nós vamos envelhecendo, vai caindo tudo, vai murchando tudo, vamos perdendo a vitalidade? Porque a gente já está consumindo combustível. O fluido vital, que é esse que mantém a nossa vida orgânica. O fluido vital, ao se extinguir, ele leva junto a vida orgânica. No entanto, se eu faço qualquer coisa que antecipa a minha desencarnação, eu estou me matando. Se eu dou um tiro na cabeça aos 40 anos, eu me matei com 40 anos. Eu sou um suicida aos 40 anos. Mas, se eu faço uso de alguma substância e que vem por algum motivo encurtar a minha existência, eu queria me matar? Não. Me matei? Sim. Então eu volto para o plano espiritual como suicida inconsciente. E vou passar por todos os problemas do suicida. Mas, o que é pior? Manter o vício? Deixar o vício? Enfrentar as consequências? Porque quando a gente explica isso e conta numa palestra ou em conversas com amigos, a maioria das pessoas geralmente ficam bastante sensibilizadas na hora, mas vira as costas, esquece e segue a vida. No entanto, nós precisamos conhecer o mecanismo para saber como evitar. Nós, seres humanos, quando estamos encarnados, somos movidos pela busca do prazer. Tudo que nos dá prazer a gente quer repetir. Por que é que muita gente come muito chocolate? Porque dá prazer. Dá tanto prazer que uma mulher de TPM comendo chocolate, ela se acalma. Porque o chocolate tem substâncias que promovem a produção de hormônios que vão dar o bem-estar. Por causa disso, nós buscamos aquilo que nos dá o vício. Ninguém vai falar aqui que beber é ruim, porque não é. Que usar drogas é ruim, porque não é. Dá aquele barato, dá aquele prazer. O problema é que esse barato e esse prazer passam. E quando passa, deixa consequências. E eu fico muito preocupado quando eu olho a sociedade e percebo uma juventude viciando-se cada vez mais cedo. Com muita facilidade, nós vemos adolescentes começando a beber e a fumar aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14 anos. Segundo estudos, a cerveja, que é, por assim dizer, talvez a droga mais leve, ela causa dependência, em média, depende do organismo, uns mais, outros menos, em média 6 anos. Ou seja, se eu faço uso recorrente do álcool, em 6 anos eu seria alcoolista. Agora imagina um adolescente que começa a beber aos 12, aos 14, aos 20 já é um alcoolista. Mas por que isso acontece? Porque o nosso cérebro tem uma região que é a região responsável pelo prazer. Por exemplo, andar descalço na grama molhada dá prazer. Vamos supor que no nosso medidor dá um prazer no grau 1. Ver o sol se pôr, brincar com o cachorrinho, dá um prazer no grau 3. Então eu sempre vou procurar fazer isso, porque o meu cérebro está adaptado para que aquilo me dê prazer. Só que em determinado ponto da vida, eu experimento a cerveja, o álcool. E isso, dá um grau 10. Meu cérebro falou que esse negócio é bom. E eu vou repetindo. E eu vou repetindo. E sempre está ali no grau 10. Com o tempo, o meu organismo se acostuma. E às vezes, uma cerveja já não dá mais o grau 10. Eu preciso tomar 2, 3, 4, 10. Aí a minha bexiga já não suporta. Eu já não consigo aquele grau 10. Eu passo então para o uísque, que tem maior grau de álcool. E quando eu tomo uísque, grau 20. Aí meu cérebro já prefere o uísque do que a cerveja. Porque o efeito é melhor. E assim eu vou me adaptando
E vou subindo o degrau até o ponto de eu não conseguir mais deixar o vício. Alguns chegam até o uso de drogas pesadas em busca de sensações que aqueles outros já não dão. Andar descalço na grama já não é mais interessante. Ver o sol se pôr não é mais interessante. O cachorrinho não é mais interessante. Basta ver que quem bebe termina o expediente, não pega uma bicicleta e vai pedalar na rodovia, ver o sol se pôr. Não, vai para o bar. Chega numa festa, vai para o bar. Por quê? Porque ele busca aquilo que dá prazer. O problema é que quando eu tomo o álcool, ele começa a ser sintetizado, metabolizado já na minha língua, na boca. Ali já começa a ser metabolizado. Quando ele desce pelo esôfago, estômago, intestino, é absorvido, ele vai para a nossa corrente sanguínea. Na nossa corrente sanguínea, ele vai para todas as células, porque o sangue vai em todas as células. Até voltar para o fígado e o fígado extrair isso, o rim filtrar isso. Mas a substância tóxica ficou no meu organismo. Imagina você comprar uma Mercedes-Benz, um dos melhores motores do mundo. Todos os dias você abre o tanque dela e coloca lá uma pitadinha de areia. Todo dia uma pitadinha de areia. O que vai acontecer? Por melhor que seja esse motor, com o tempo ele vai fundir. É o que acontece no nosso corpo. Por melhor que seja o nosso organismo, com o tempo ele vai fundir com o uso das substâncias. E vai me gerar doenças, e daí a desencarnação, e o suicídio. E quando eu chego nesse ponto, eu tenho vários problemas. Problemas que nasceram antes, durante, por exemplo, a minha vivência. Porque quando eu desencarno, é bom que se diga que o vício não morre com o corpo. Lembra da dependência física e da psicológica? Pois é. Eu desencarno, continuo viciado, só que do outro lado não tem a cervejinha, não tem o fumo, não tem a picanha mal passada, não tem o pudim de leite condensado, não tem o chocolate, não tem. E aí, o que acontece? Acontece que vem a crise de abstinência. Acontece que vem o sofrimento. E além do sofrimento, vem as consequências da doença que tirou a vida. E aí o que acontece ao espírito viciado? Buscar aplacar o seu vício. E como o espírito viciado busca aplacar o seu vício? Obsidiando outro viciado, encarnado. Por quê? Porque quando eu tomo álcool, e ele vai para todas as minhas células, ele enche a minha célula. E segundo André Luiz, na mitocôndria da célula, que é a usina de energia da célula, é gerado ectoplasma. E esse ectoplasma, ele é aquele fluido que os espíritos se utilizam para fazer, por exemplo, materialização. Mas quem não tem a mediunidade de efeitos físicos, ou seja, não tem a quantidade de ectoplasma suficiente, continua exalando aquele ectoplasma. Então o espírito viciado se aproxima da pessoa que bebe e começa a sorver essa energia, esse fluido, esse ectoplasma, para aplacar um pouco o seu vício. E ele passa então a conviver com o viciado, inclusive inspirando o viciado a continuar bebendo, porque ele não perca o alambique dele. Esse é um dos motivos que o viciado não consegue parar de beber. Porque além de precisar fazer um tratamento de desintoxicação, ele precisa mudar a vida e mudar o seu ambiente íntimo, psíquico, mental. Mas o espírito não permite. E bom seria se parasse por aí. Porque lembra que eu causei problemas em vários órgãos? Na boca, no estômago, na faringe, no esôfago, no intestino. Por onde o álcool passou, ele pode causar problemas. E quando eu vou reencarnar, eu tenho um perispírito adoecido. E como é o perispírito que molda o corpo físico, quando eu estou formando o meu novo corpo físico,
eu vou imprimir no corpo físico as mazelas que eu trouxe do vício. E dependendo do quanto que eu fui viciado, eu posso ter vários problemas. Eu posso reencarnar com várias doenças congênitas. Insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar. Problemas de intestino irritado. Alergias seríssimas. Problemas de pele. Problemas de ordem mental. Qualquer coisa que eu prejudiquei no meu corpo com o uso do vício, eu vou ter que me ver novamente com aquele tempo deixado e sofrer as consequências. Percebe o tanto que a coisa é séria? Aqui eu tentei explicar tudo, mas ficou superficial de tudo também. Mas eu queria deixar isso como uma pulguinha atrás da orelha, para que a gente promova a mudança. Porque ainda dá tempo. Nós precisamos honrar esse vaso, esse veículo que Deus nos proporcionou para a gente singrar a viagem da nossa reencarnação. Nós não temos o direito de infligir ao nosso corpo as mazelas por conta da minha, uma palavra amena, irresponsabilidade com o próprio corpo. É esse corpo que vai permitir com que eu faça tudo aquilo que me foi programado na reencarnação. E a maioria das pessoas cuidam do corpo? Não cuidam. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Até mesmo porque, segundo os melhores médicos, o abdômen trincado não é sinônimo de saúde. Pelo contrário. Eu estou falando de saúde no sentido integral. Saúde do corpo, saúde da mente, o bem-estar familiar, o bem-estar social, tudo isso envolve saúde. É por esse motivo que nós ainda sofremos muito. É por esse motivo que nós ainda estamos chafurdando nas doenças, no sofrimento, nas angústias, nos problemas de toda a ordem, porque a gente ainda não aprendeu a fazer a coisa como gente grande. Estão aí todas as religiões dando os caminhos. Está aí a doutrina espírita dando o caminho. Mas é muito mais fácil acreditar no passe de mágicas. E isso é muito sério. Eu gostaria que pelo menos todos refletissem sobre isso. Buscasse o estudo, a literatura está recheada de informações. E realmente promover a mudança. Porque uma coisa é você errar por ignorância. Isso é um equívoco. Outra coisa é você errar sabendo. Isso é erro e o peso é maior. E aqui agora todo mundo já sabe. Então ninguém pode falar depois que não sabia. Que temos todos um excelente resto de semana e que Jesus abençoe. Obrigado.